Nosso boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nesta noite de domingo, dia 14 de junho. Nós queremos abraçar nossos amados irmãos em Cristo com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tivemos essa demora um pouco para iniciarmos o trabalho do Senhor devido à falta de energia aqui no bairro São Raimundo, aqui em São Luís, mas estamos retornando agora, podendo, amados irmãos em Cristo, estarem acessando aí através do Instagram, tá bom? Nosso abraço a todos, que Deus abençoe ricamente. Nós vamos estar adiantando um pouco as coisas, passando já para a leitura do texto sagrado, logo após essa oração. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus, do qual vamos estar expondo a mensagem do Senhor, baseado hoje em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 12, tá? 8 ao 12, nós vamos estar expondo a palavra do Senhor esse texto sagrado. Meu Deus, meu Pai, te exaltamos, te agradecemos, porque Tu és digno de honra e glória, e estamos, ó Deus, totalmente dependentes de Ti. E, ó Deus, esperando na Tua graça bendita, auxilia-nos, ó Deus, como igreja, como povo Teu, fortalecendo-nos a fé, nos dando a direção da Tua vontade dia a dia. Derrama graça e bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, de todas as formas. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a Bíblia, na 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Vamos estar lendo. Finalmente, sede todos igualmente igual ânimo, compadecido, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo por isto mesmo, ele diz, foste chamado a fim de recebermos bênção por herança, pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie sua língua do mal, evite seus lábios de falarem dolosamente, aparta-te do mal, pratica o que é bom, busque a paz e empenha-te por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Lemos o texto sagrado na 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 12. Meus amados irmãos, estivemos no estudo da EBD, trazendo essa palavra à igreja nesta manhã, e queremos, de certa forma, trazer essa palavra também a todos os casais, aos jovens, que nós trouxemos pela manhã. E Pedro começa a dizer no capítulo 3, do verso 1 ao 7, estamos só fazendo uma revisão rápida, ele diz, olha, mulheres, sejam submissas ao vosso marido, marido, amai a vossa esposa, e nós aprendemos lições maravilhosas, de que a união conjugal, ela está dentro do projeto divino, da unidade do povo de Deus. Interessante que esse capítulo, ele fala essencialmente disso. O que nós aprendemos é que Pedro está trazendo para nós, amado, no ano 62 a 64 depois de Cristo, as igrejas da Ásia, da qual ele escreve essa epístola, essa carta para várias igrejas, que receberam essa carta como incentivo, motivação em meio às perseguições impetrada pelo imperador Nero. Depois de queimar Roma, ele acusa os irmãos e dentro dessa acusação ele começa a perseguir a igreja do Senhor. E diante do sofrimento, da dor de muitas famílias que estavam ali separadas e perseguidas, muitos foram mortos, inclusive Pedro foi morto nessa época. Percebemos que a epístola de Pedro, ela traz essa lição maravilhosa para a nossa vida. Ela nos apresenta o resumo das qualidades e das características do cristão que vive em unidade com Deus. E nós queremos estar hoje trazendo essa palavra para você, amado, dentro desse nosso tópico de hoje, para que você medite conosco
e guarde essa mensagem do Senhor, tá? A igreja, ela precisa ser unida através da sua maturidade espiritual. A cada dia que ela cresce na sua maturidade espiritual, ela torna-se una com o Senhor. E essa é o reflexo desta mensagem de Pedro. Quando do verso 1 ao verso 7, ele fala da unidade da família no aspecto social, conjugal, em que o marido e a mulher estão entrelaçadas, né, nesta união mística no corpo de Cristo, em que a autoridade naquela época, que era muito discutida, a autoridade judaica, grego-romana, em que a classe social das mulheres no Império Grego-Romano eram caracterizadas pela classe aristocrata, a classe das pobres e a classe dos escravos. Essas mulheres tiveram problemas, diz Pedro no capítulo 1, de 1 a 7, problemas de relacionamento conjugal. Por isso Pedro traz essa palavra para elas, dizendo: olha, vocês precisam ser submissa ao vosso marido. E marido, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura, porque elas são frágeis, para que não se interrompam as vossas orações. E essas recomendações continuam. E agora ele chega aqui para nós no versículo 8, capítulo 3, versículo 8, e diz: finalmente, sede todo de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Essa é a mensagem de Pedro para a sua igreja. E essa expressão adverbial, finalmente, dá a ideia de que ele traz para a igreja e para nós a continuação de um pensamento, de uma ideia que ele teve anteriormente. Ele encerra um assunto e adentra o outro, mas tendo o mesmo pensamento, de que assim como as mulheres estavam submissas ao marido por uma questão de autoridade dentro do lar, como esposo, uma autoridade também patriarcal, assim também o marido deveria amar a sua esposa, respeitar a sua esposa, ter dignidade por ela, por uma questão de autoridade também espiritual, divina. E ao mesmo tempo, quando ele diz aqui, finalmente, sede todos de igual ânimo, ele está dizendo exatamente isso para nós, que a vida cristã, para que tenha uma unidade dentro do corpo de Cristo, mesmo em meio às perseguições, às adversidades da vida, ele diz: sede todos de igual ânimo. O que o apóstolo quer dizer com isso? Finalmente, a palavra grega tem a ideia de que ele está terminando o raciocínio, uma conclusão do capítulo 2, e adentra, trazendo para nós, ao capítulo 3, do verso 12 em diante, algumas marcas, algumas virtudes e características que são marcantes para que o povo de Deus seja, de certa forma, abençoado e viva a vida cristã com maturidade. Sede todos de igual ânimo, a expressão da ideia no grego de que ter a mesma mente, ter o mesmo objetivo, ter o mesmo pensamento. A unidade, às vezes, não é uniformidade, onde todo mundo parece funcionar exatamente da mesma forma, como um fardamento escolar, como um clube de futebol com a mesma equipagem. Não é uniformidade, ele está falando de unidade. E a unidade aqui, amado, não significa isso não, mas significa exatamente você estar dentro dos propósitos de Deus, ter os mesmos objetivos que Cristo teve, conforme ele diz lá em Filipenses 2:5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. O corpo de Cristo, ele é formado por diversos membros, mas percebam que todos nós caminhamos baseado pelo cabeça que é Cristo. A dimensão do corpo de Cristo, ela não é divisível, porque caminhamos com base na direção de Deus. Então essa unidade, amado, ela traz essa lição para nós, os nossos corações. Ela transcende questões secundárias, ainda que discordemos de muitas coisas, das diferenças que temos dentro do corpo de Cristo, na igreja, mas Pedro está dizendo, olha, tenhamos os mesmos pensamentos, tenhamos os mesmos objetivos,
E ele diz isso com respeito exatamente ao propósito maior, que era fortalecer os irmãos, encorajá-los diante das perseguições que viriam e que estavam começando a acontecer naquela época. Imagine nós nos dias de hoje. E aí ele nos diz, a primeira marca está aí, sede, ver a virtude desta unidade está aí nesse ponto, seja todos de bom ânimo, de igual ânimo, tenham o mesmo pensamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto ele diz que são adjetivos, sede compadecidos. A palavra compadecido aqui no grego é a palavra simpateis, que todos nós sabemos no nosso português significa ser simpático. A partir desse ponto, nós percebemos, amado, que Pedro instrui a igreja a serem simpáticos, compassivos uns com os outros, mesmo em meio àquela tragédia toda, a compadecer-se uns dos outros, das fraquezas uns dos outros. E quando nós lemos Hebreus 4,15, Hebreus 4,15 diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor também se compadece daqueles que o temem, segundo o Salmo 103:13. Por isso devemos fazer o mesmo. Na verdade, todos nós crentes devemos ser sensíveis aos sofrimentos uns dos outros. Devemos nos alegrar, ser simpáticos uns com os outros, como diz Romanos 12:15, chorar uns com os outros. Romanos 12 também diz assim, também em Cristo, nós somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado um ao outro. Então essa ligação faz com que nós sejamos simpáticos uns com os outros, e essa simpatia, como eu disse, ela dá-se no sentido de sofrer um pelo outro, tá? A terceira palavra que ele usa também, fraternalmente amigos, está tudo no versículo 8, e a palavra grega é Filadelfos. A ideia de amor fraternal, de uma amizade carinhosa que aponta para cada crente como membro do corpo da família de Deus. E essa palavra grega, amizade, Filadélfia, tem essa ideia de indicar senso de lealdade, fidelidade nas relações fraternais, no amor com Cristo. E essas amizades, Paulo diz lá em Efésios 5:2, vivamos em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício em aroma suave, de aroma suave e agradável a Deus. Mas adiante em Efésios 6:23, Paulo diz, paz seja com amados irmãos e amor com a fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra fraternalmente amigos traz essa ideia para nós de amor fraternal, referindo-se a uma amizade carinhosa, de um amor de um irmão para com o outro, que aponta exatamente para esse fato que acabei de dizer, do relacionamento familiar. Por isso são marcas importantíssimas, virtudes e características importantíssimas para a unidade e a maturidade, vão revelando a maturidade da igreja, dentro dessa unidade como corpo de Cristo. Isso por quê, amado? Porque a igreja estava se dividindo, uns irmãos para um lado, outros para outros, uns sofrendo, e esse sofrimento todo fez com que a igreja se dispersasse. E essa dispersão traz na linguagem de Pedro essa ideia que ele dá para a igreja, para ela voltar a ser una em Cristo. Ela precisava manifestar essa maturidade espiritual. E o quarto adjetivo está aí no versículo 8, a palavra misericórdia. Refere-se também ele diz aqui, as entranhas do íntimo do ser humano, afetos, emoções que têm impacto no ser humano. Portanto, significa um sentimento forte, ele quer dizer com isso. Um sentimento forte de misericórdia, tanto é que a palavra misericórdia, não sei se os amados estão lembrados, mas a própria palavra misericórdia no latim dá a ideia de miséria e córdia, que é ter misericórdia, que ter amor, o coração abalando, o sentimento forte por alguém que está no estado de miséria.
Então, quando Pedro exorta, traz essa palavra para nós, ele traz nessa ideia de que no íntimo de cada um de nós, nas entranhas do ser humano, há um sentimento forte de um para com o outro, e esse sentimento é misericórdia. Em Efésios 4:32, Paulo diz desta forma, reforçando essa visão: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. A quinta virtude, adjetivo que ele usa é humildade. A humildade como símbolo de quê, amado? Que tem essa origem na própria palavra Filadélfia. Amigo significa ser amigável de mente, cortês. Sem dúvida é uma virtude essencial para a vida cristã. Jesus é o maior exemplo de humildade para nós. E por isso, lá em Mateus, no Sermão da Montanha, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam que o retrato da humildade está exatamente em oposição, em contramão do egoísmo, da vaidade, da soberba das pessoas nos dias de hoje. Por isso, continuando o raciocínio, Tiago diz: mas ele nos concedeu, Tiago 4,6, ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, amado, essa maturidade que é provinda da unidade em Cristo, propõe para nós ação diferente, postura diferente. E essa postura diferente está aí neste versículo 9, quando ele diz: não pagando mal por mal, irmãos, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. 1 Pedro 3,9. Esse versículo 9 aí, ele está aplicando exatamente essas virtudes e características, essas marcas que adquiriram do versículo 8. E quando ele diz não pagando mal por mal, o versículo 9, ele está falando de um relacionamento saudável, que não é marcado por atitudes incorretas, mas com ações e respostas corretas e positivamente ao que ele quer colocar para nós. Então, essa ideia não se deve pagar com a mesma moeda ou a mesma vingança, algo que as pessoas fazem para nós. Então, injúria por injúria, a tentação de responder na mesma moeda, de dar em troco algo àquela pessoa que está nos perseguindo, é isso que Pedro está dizendo para eles, advertindo a não revidar. Injúria por injúria significa não ultrajar, não xingar, não falar mal, não se vingar daqueles até que estão nos perseguindo, ou aquelas pessoas que estão caluniando, fazendo qualquer coisa contra você. É essa a advertência de Paulo. Em segundo lugar, ele fala também, bendizendo, pois para isto foste chamado. A palavra bendizer também tem essa ideia, literalmente, de falar bem, de abençoar o irmão, a irmã, e não o contrário. Por isso ele dá essas advertências bem claras de que não devemos tratar as pessoas em termos de injúria por injúria, pagar mal por mal, ou, pelo contrário, sim bem dizer. E bem dizer aqui dá a ideia de falar bem, fazer o bem, ainda aqueles, como ele disse, que estão nos perseguindo. Imagine, amado, naquele contexto, você pode imaginar o contexto de Pedro, como eu disse no início da minha palavra introdutória, dentro do contexto, quer dizer, aquelas mulheres que eram maltratadas pelos maridos, que não tinham direito nenhum, segundo a cultura império romano da época. Na época de Jesus também, a cultura judaica não permitia, mulheres eram tipo mulheres para dar filhos, e olha que aquelas que não dessem filhos eram amaldiçoadas. Então elas não tinham voz, tanto é que a cultura judaica também era assim. Se o homem, o marido, morresse, ela ficaria viúva. O filho mais velho dela ia mandar nela, na mamãe.
fazer dela a serva dele, em termos de mandado, como se fosse uma empregada dentro de casa, porque ela estava dependendo todo da autoridade secundária, que era o filho mais velho. Vejam como as coisas eram naquela época terríveis com relação ao tratamento da mulher naquela época. Graças a Deus que mudou, Jesus começou a mudar isso, trazer mulheres para o ministério, para a oração, para o acompanhamento do sagrado ministério. Então ele fala também, em terceiro lugar, amado, que isso é um modelo eficaz da maturidade. Ele diz, no versículo 10 ao 11, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal, evite os seus lábios de falarem dolosamente, aparta-te do mal, pratica o que é bom, busca a paz, empenha-te por alcançá-la. 1 Pedro 3, de 10 a 11, ele está dizendo para mim, para você, algumas orientações que Pedro traz para expressar a minha maturidade, a sua maturidade, a maturidade daquela igreja. E a primeira lição que eu aprendo aqui, amado, é que refrear a língua do mal, muitas das vezes significa dizer e fazer com que a sua língua seja um instrumento de bênção e não de maldição, de fazer o bem aos outros e não fazer o mal. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo, refreie a língua do mal, porque se você for ler Tiago 3, sobre o poder da língua, Tiago diz que a língua é fogo, a língua contamina, a língua é um mundo de iniquidade. É isso que Tiago diz lá no capítulo 3. E em segundo lugar ele diz, evite que seus lábios falem dolosamente, ou seja, com retaliação, com revide. Então, todo crente que deve controlar sua língua, evitando isso, fofoca, calúnia, linguagens obscena, engano, exagero, todo tipo de maldade, deve se evitar. Para quê, amado? Por que isso? Porque isso vai caracterizar que você é uma pessoa experiente, madura no Evangelho e que está unida a Cristo. Porque uma das perguntas que você pode fazer é esta: por que Jesus não revidou? Você, quando lê Isaías 53, lá quando Isaías mostra lá o sacrifício do servo do Senhor, ele diz que ele foi como ovelha para o matadouro, não abriu a sua boca, ele não revidou as calúnias, a maldade que as pessoas estavam fazendo com ele, de forma nenhuma. Então, em terceiro lugar, ele diz, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Aqui ele está exatamente dizendo que você, como diz o Salmo 34, versículo 14, afasta-se do mal e faça o que é bem, busca a paz e com perseverança. Pedro continua a mesma exortação que anteriormente ele vinha dizendo para cada um crente da sua cidade, da sua época, que em meio àquelas dolorosas perseguições, amado, ele diz, aparta-te do mal, irmão, irmã, pratique o que é bom, dentro desse contexto pecaminoso, em que muitos santos foram perseguidos. Quando você se sente perseguido de alguma forma, por diversas formas e fatores, você muitas das vezes perde o equilíbrio, e ao perder o equilíbrio, você começa a apartar-se do que é bom, do que é bem, do que é ético, e cair no meio do mundo enlamaçado de revide, de calúnia, de maldição. Essa ideia que Pedro está dizendo para você: aparta-te do mal e pratique o que é bom, porque praticar o que é bom foi o que Cristo trouxe para nós. Por isso esse terceiro ponto aqui, para nós, traz esse tópico. Jesus é um modelo eficaz de maturidade cristã. E em primeiro lugar ele diz, refreie a língua do mal, versículo 10. Em segundo lugar ele diz, evite seus lábios falarem dolosamente. Em terceiro lugar ele diz, aparta-te do mal, pratica o que é bom, versículo 11. Pratica o que é bom. Assim, apartar significa mais do que apenas evitar coisas, significa abandonar aquilo que você despreza e detesta. Devemos evitar o mal porque odiamos, na verdade, aquilo que é errado. E em quarto lugar, busque a paz e empenha-te por alcançá-la.
A intensidade que Pedro está dizendo é o esforço que eu e você devemos fazer para manter a paz na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na igreja do Senhor e, é claro, na cidade. Isso indica uma condição de tranquilidade que produz felicidade, alegria permanente no coração do cristão que tem paz. A paz que Jesus disse: olha, minha paz vos dou, e eu não vos la dou como o mundo a dá. Porque a paz de Jesus é diferente do mundo que nós vivemos nos dias de hoje. Falando disso, Paulo diz lá em Romanos 12, 18, capítulo 12, verso 18: façam todo o possível para viver em paz com todos. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. É a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 14, também, versículo 12. Amado, a unidade que produz maturidade cristã requer um esforço, como eu disse, de todos nós. E o versículo 12, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Manter a paz não é algo fácil, difícil, mas requer dedicação e esforço de ambas as partes para viver em paz. Veja o que ele está dizendo em Romanos 12: tudo quanto possível que depender de vós, viver em paz uns com os outros. É um esforço, uma luta que devemos ter na nossa casa, na família. Muitas das vezes isso significa, para você, amado irmão, ouvir a calúnia e muitas das vezes ficar calado, a difamação, saber que está sendo perseguido, mas ao mesmo tempo confiando na graça e misericórdia de Deus sem revidar. Não é fácil, amado, mas é fácil quando ele diz no versículo 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Olha o que ele quer dizer com isso, amado. A frase quer dizer: os olhos do Senhor está conosco, repousam sobre o justo, mostra a forma vigilante e carinhosa de Deus, atenciosamente está olhando para você. Às vezes nós achamos que em meio a tudo isso, parece que Deus se esqueceu de nós, parece que Deus não está olhando para mim. Geralmente nós nos questionamos com isso, mas eu quero lhe dizer nesse versículo 12, que ele diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Mas quem são os justos aqui? Aqueles que sofrem humildemente na vida, sem revide, sem calúnia, sem perder o equilíbrio, a paz, mas que estão confiando na graça e misericórdia do Senhor. É essa mensagem que Pedro está transmitindo à sua igreja, e que para nós nos dias de hoje, nos dias em que nós nos sentimos de todos os lados ameaçados, inseguros, por muitos fatores que você sabe que cada um tem, é isso que ele está dizendo para nós. Em segundo lugar, no versículo 12, ele diz: olha, os seus ouvidos, não só os olhos estão sobre o justo, mas os seus ouvidos estão abertos à oração deste justo. E esse justo aqui, amado, não significa, como diz alguém farisaicamente falando, alguém que crê em si, que confia em si, que acha que é melhor que os outros. Ele está falando de justo, aquele que está fundamentado na justiça de Cristo, que não confia em si mesmo, mas confia em Cristo. Lembre lá da oração do publicano e do fariseu, quando o fariseu se exaltava, se vangloriava diante dos outros, ali orando alto, e o publicano bem baixinho disse: Senhor, perdoa-me, ser propício a mim, porque sou pecador. E Jesus olhou para o seu discípulo e disse: olha, este segundo homem aí, este publicano, desceu para sua casa justificado, ele foi perdoado. Agora quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Então ele diz aqui no versículo 12 que os seus ouvidos estão atentos à oração, ao clamor do crente, às necessidades que eu e você temos diariamente na nossa vida. Isso é maravilhoso, saber que Deus responde às nossas orações e os ouvidos dele está ali atento ao meu clamor, ao seu clamor. Por isso nós podemos confiar em Deus,
que Ele vai nos proteger, nos sustentar em todos os momentos que houver ou haver um ataque dos nossos inimigos contra nós. Mas Ele dá uma advertência. Versículo 2 no final diz: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Você está ouvindo, amado irmão, irmã em Cristo, amigo, amiga? Se às vezes nós agimos com males, fazendo mal a alguém, o texto Pedro está dizendo: olha, o rosto do Senhor será virado contra você. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Significa o quê? Que Deus vai levar você dentro da sua balança de justiça. É Ele que vai julgar você por aquilo que você está fazendo. Em contraste com os olhos do Senhor, Pedro diz: o rosto do Senhor está contra os que praticam males. Isso significa que Deus está atento a julgar a causa de todos aqueles que entregam sua causa a Ele. Pedro fez essas declarações, amado, mostrando a importância que é a experiência e maturidade cristã do crente, da igreja, naqueles dias, como nos dias de hoje, em que nós precisamos ter pessoas, como ele disse aqui, pessoas que tenham um bom ânimo, tenham os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos na sua igreja, na sua família, pessoas que sejam compassivas, pessoas que sejam amigas fraternais. Tudo isso ele está dizendo para nós, pessoas que sejam misericordiosas. As virtudes que Pedro está dizendo para a sua igreja e para nós nos dias de hoje vivermos quando formos perseguidos, quando a dor nos avassalar, nos atacar. Guarde isso no seu coração, tá? Medite nessa palavra que Deus deu a você nesta noite e saiba disso, que todas as suas atitudes e conduta diante do que você vive, o meio que você vive, vai demonstrar a tua experiência, tua maturidade espiritual, a tua unidade, a tua união com Cristo. Quando isso é diferente, é porque você está longe de Cristo, longe da palavra. Mas quando esse cristão, como Pedro disse aqui, em meio às perseguições, começa a tomar uma atitude diferente, agir diferentemente, buscando a paz, buscando o que é bom, ele começa a ser abençoado por Deus. Que Deus te abençoe, que Deus grandemente toque no teu coração, e nós vamos agora encerrar orando ao nosso Deus, para que Deus esteja contigo a cada dia e possa fazer de você um instrumento em suas mãos, dia a dia. Amém? Graças a Deus. Estamos finalizando o trabalho do Senhor, vamos estar orando, falando com o nosso Pai Celeste, e logo após vamos estar impetrando a bênção apostólica. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos pela tua palavra. Derrama abundante graça sobre a tua igreja. Cada dia, ó Deus, nos alimenta, nos nutre espiritualmente, para que, ó Deus, nós possamos vivenciar esta unidade no corpo de Cristo. O teu Espírito a cada dia nos ensine, nos guie dentro da tua vontade. Perdoa os nossos pecados e abençoa a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, permaneça conosco e com toda a igreja de Cristo, hoje e para sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Uma boa noite a todos. A paz do Senhor.